Existe um medo mais específico do que a inflação. É o medo de que o dinheiro em que você economizou não seja mais o tipo de dinheiro que o mundo respeita. De que a moeda na qual você construiu uma vida tenha deixado de ser a âncora e começado a ser o problema. Se você sentiu esse medo recentemente assistindo ao noticiário observando o dólar, então este vídeo é para você, porque outra pessoa o sentiu primeiro e o que ela fez a respeito está documentado. Paris, 4 de fevereiro de 1965. Charles de Gaulle concede uma entrevista coletiva no Palácio do Eliseu. Ele não está falando como um político. Ele está falando como um homem que estudou o que acontece quando a moeda âncora do mundo começa a derivar, porque ele viveu a última vez que isso aconteceu. Ele a viu destruir as reservas de seu país em 1931, quando a Grã-Bretanha desvalorizou a libra esterlina. Ele jurou que a França nunca mais seria pega segurando promessas de papel quando a música parasse novamente. Ele olha para as câmeras e diz que os Estados Unidos devem aos países estrangeiros, eles pagam pelo menos em parte com dólares, que podem simplesmente emitir se assim desejarem. Essa facilidade unilateral contribui para o desaparecimento gradual da ideia de que o dólar é um meio de troca internacional e imparcial. É de fato um instrumento de crédito reservado a apenas um Estado. Então ele faz algo que nenhum chefe de governo em exercício havia feito desde a guerra. Ele ordena ao Banco da França que converta todas as reservas de dólares da França em ouro físico e as traga para casa. Operação Vidus, esvaziar o bolso. Foram necessárias 44 viagens de navio e 129 voos. Ao longo de 3 anos. 3.313 toneladas de ouro deixaram os cofres do Federal Reserve em Nova York e do Banco da Inglaterra em Londres e chegaram a Paris. 6 anos depois, Richard Nixon fechou a janela do ouro. O dólar não era mais conversível em ouro a preço algum. A âncora foi cortada. Em janeiro de 1980, o ouro havia subido de $35 por onça para $850. As reservas da França estavam intactas. Os países que detinham dólares descobriram que possuíam uma moeda que havia perdido, dependendo de como se mede, entre 87% e 96% de seu poder de compra em relação ao ouro em 9 anos. De Gaulle previu isso em 1965. Ele agiu. E o registro forense do que aconteceu com aqueles que agiram contra aqueles que confiaram na garantia é um dos documentos financeiros mais instrutivos do século XX. Hoje, o dólar enfraqueceu aproximadamente 9 a 10% apenas em 2025. O ouro atingiu recordes históricos acima de $5.000 americanos por onça. Os bancos centrais compraram mais de 3.000 toneladas de ouro. Nos últimos 3 anos, a taxa de compra sustentada mais alta desde que os registros começaram na década de 1950. Os arquitetos da atual política econômica dos EUA estão discutindo abertamente a depreciação deliberada do dólar como uma ferramenta. O termo que está sendo usado nas capitais financeiras é o Acordo de Mar-a-Lago, uma proposta de reestruturação da ordem monetária global, projetada para enfraquecer o dólar, mantendo-o nominalmente dominante. Você não está assistindo a uma crise. Você está vendo os sinais de estágio inicial, que de Gaulle leu em 1965. E desta vez, ao contrário de Weimar ou Datin, da Argentina, o registro forense do que fazer não é a história de um sobrevivente em um estado falido. É a decisão tomada por um presidente em exercício de uma grande nação ocidental, em nome de seus cidadãos, com resultados documentados. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente o que aconteceu com os poupadores britânicos comuns quando a libra esterlina perdeu o status de moeda de reserva. O que o registro forense documentado mostra sobre os resultados dos ativos na década após o fechamento da janela do ouro e por que o sinal visível hoje é o mesmo que de Gaulle leu há 50 anos. E o que ele fez a respeito. Vamos abrir a autópsia. Antes de podermos entender como é a sensação de deter a moeda que perde o status de reserva, precisamos entender o que o status de reserva realmente significa para as pessoas comuns, não para os bancos centrais,
mas para a pessoa com economias. Quando sua moeda é a moeda de reserva do mundo, todas as outras nações da Terra são efetivamente compradoras de sua dívida. Os países precisam da sua moeda para realizar o comércio internacional. Eles a mantêm em suas reservas. Eles compram seus títulos do governo. Isso cria um subsídio permanente para o seu padrão de vida. Seu governo pode tomar empréstimos a taxas mais baixas do que qualquer outra nação. Suas importações são baratas, porque todos aceitam seu dinheiro. Você pode ter déficits que levariam qualquer outro país à falência. E o mundo, simplesmente, os absorve. Os franceses chamavam isso de privilégio exorbitante da América. Custava apenas alguns centavos para imprimir uma nota de $100 americanos. Mas outro país tinha que produzir $100 americanos em bens reais para obter uma. Os britânicos desfrutaram do mesmo privilégio por um século antes de a América herdá-lo. E aqui está o que o registro forense mostra que acontece quando esse privilégio termina. Não de forma dramática, não da noite para o dia, mas lentamente de uma forma que parece administrável até que deixa de ser. 18 de setembro de 1949, um domingo. O chanceler do Tesouro. Sir Stafford Cripps vai ao rádio e diz ao povo britânico que a libra foi desvalorizada em 35%. A taxa de câmbio foi cortada de $4 americanos e 3 centavos por libra para $2 americanos e 80 centavos. 2 semanas antes, Cripps havia se apresentado ao parlamento e afirmado com total confiança: o governo de Sua Majestade não tem a menor intenção de desvalorizar a libra. 14 dias entre a negação categórica e a desvalorização de 30%. O poupador britânico que ouviu a garantia em 4 de setembro detinha libras que valiam $4 americanos e 3 centavos cada. Em 19 de setembro, essas mesmas libras valiam $2 americanos e 80 centavos. Sem aviso, sem apelação, sem compensação. Este não foi um evento único. Foi a segunda grande desvalorização da libra esterlina em 18 anos. Em 1931, quando a Grã-Bretanha foi forçada pela última vez a abandonar o padrão ouro, a libra caiu 24% em semanas. As reservas francesas, das quais de Gaulle se lembraria 3 décadas depois, perderam 2,35 bilhões de francos, o dobro do capital do Banco da França. O Tesouro francês teve que resgatar seu próprio Banco Central, porque ele havia confiado na libra esterlina. Aqui está o que o registro forense mostra sobre o longo declínio da libra para os poupadores britânicos comuns durante esse período. Em 1913, a libra comprava quase $5 americanos. Londres era o banqueiro do mundo. Mais de 60% do comércio internacional era faturado em libras esterlinas. A libra não era apenas dinheiro, era a âncora do sistema financeiro global. Em 1950, comprava $4 americanos. Em 1967, o primeiro-ministro Harold Wilson desvalorizou-a novamente para $2 americanos e 40 centavos em uma noite de sábado. Ele então foi à televisão na manhã seguinte e disse a uma nação atônita: a libra no seu bolso não foi desvalorizada. Tecnicamente verdadeiro nos preços domésticos. No poder de compra internacional era falso. Até 2026 a libra compra aproximadamente $1,27, um declínio de 74% em relação ao seu valor pré-guerra. Esse declínio não aconteceu em um único colapso. Aconteceu ao longo de 40 anos de erosão lenta, pontuada por eventos repentinos de desvalorização, quando a taxa oficial não podia mais se sustentar. O poupador britânico que manteve libras esterlinas durante todo esse período, confiando que a moeda de reserva mundial manteria seu valor, perdeu a maior parte de seu poder de compra internacional, não em um único desastre, mas em uma sucessão de recuos gerenciados. Cada um foi apresentado como um ajuste temporário. As pessoas que se saíram melhor não foram aquelas que previram cada desvalorização. Nenhum poupador comum poderia fazer isso com precisão. Foram as pessoas que detinham ativos não denominados em libras esterlinas. Terras, propriedades produtivas, contas em moeda estrangeira, onde acessíveis e ouro,
Não por genialidade, mas por uma compreensão estrutural de que a moeda que perde o status de reserva sempre faz as mesmas promessas e sempre as quebra da mesma maneira. Agora aqui está o registro forense do que aconteceu com os poupadores americanos quando Nixon fechou a janela do ouro em 1971. Este caso é o mais diretamente relevante, porque o mecanismo que está sendo discutido em Washington hoje é idêntico. 15 de agosto de 1971, um domingo à noite. Nixon dirige-se à nação a partir do Salão Oval e anuncia que o dólar não será mais conversível em ouro. Ele diz aos americanos que o dólar será estabilizado. A palavra que ele usa especificamente é estabilizar. Ele diz que isso protegerá o dólar dos especuladores monetários internacionais. O preço do ouro em 14 de agosto de 1971 era de 35 dólares americanos por onça. Esse era o seu preço fixo há 27 anos. Em dezembro de 1971, era de 43 dólares americanos. Em meados de 1972, era de 63 dólares americanos. Em 1973, passava de 100 dólares americanos. Em 1974, chegava a quase 200 dólares americanos. Recuou por 2 anos, depois subiu novamente. No final de 1979, estava acima de 500 dólares americanos. Em janeiro de 1980, atingiu 850 dólares americanos. De 35 dólares americanos para 850 dólares americanos. Em 9 anos, um ganho nominal de 2.329% para quem detinha ouro físico. Os investidores que mantiveram suas economias em títulos do Tesouro dos EUA e contas em dólares, durante esse mesmo período, perderam em poder de compra real aproximadamente 70 a 87%. Não por um colapso do mercado de ações, não por uma falha bancária, mas por uma escolha de política feita em um domingo à noite, anunciada sem aviso prévio e apresentada como proteção. As palavras exatas de Nixon naquela noite: "Deixem-me acabar com o bicho-papão do que é chamado de desvalorização. Se você estiver entre a esmagadora maioria dos americanos que compram produtos fabricados nos Estados Unidos na América, seu dólar valerá tanto amanhã quanto vale hoje." Em 1980, os preços ao consumidor na América haviam dobrado em relação aos níveis de 1971. As pessoas que confiaram nessa frase perderam em termos reais aproximadamente 70 a 80% do poder de compra de suas economias. A diferença estrutural entre eles e os detentores de ouro não foi a inteligência. Foi a decisão tomada anos antes do anúncio de domingo à noite, de manter algo fora da instituição que faria o anúncio. Agora aqui está o princípio forense que o caso britânico e o caso americano estabelecem, e que torna ambos diretamente relevantes para o que você está assistindo hoje. Transições de moeda de reserva não se anunciam com uma crise. Elas se anunciam com linguagem de política econômica, com desvalorizações deliberadas, apresentadas como estabilização com garantias emitidas 2 semanas antes de serem quebradas, e com declarações oficiais de que as coisas estão bem, até que de repente não estão mais. O declínio da libra esterlina foi visível ao longo de décadas para qualquer um que observasse as reservas cambiais, as balanças comerciais e a lacuna estrutural entre o que a Grã-Bretanha devia e o que possuía. Os sinais estavam disponíveis. A maioria dos poupadores comuns não os leu porque você estudaria a mecânica do câmbio quando sua moeda era a reserva do mundo há um século. De Gaulle os leu. Ele se lembrou de 1931. Ele observou os mesmos sinais estruturais reaparecerem no caso americano no início da década de 1960. As reservas de ouro dos EUA estavam caindo. Os EU apresentavam déficits persistentes no balanço de pagamentos. Existiam mais dólares no mundo do que ouro para cobri-los a 35 dólares americanos por onça. Em 1966, os bancos centrais estrangeiros detinham 14 bilhões de dólares americanos contra apenas 13,2 bilhões de dólares americanos
em reservas de ouro dos EUA. Disso, apenas 3,2 bilhões de dólares americanos estavam disponíveis para cobrir reivindicações estrangeiras. A conta não fechava. Qualquer um que olhasse podia ver. De Gaulle não esperou pela crise. Ele converteu, repatriou e colocou o metal físico em Paris. E foi isto o que ele disse sobre o ouro naquela entrevista coletiva de 1965. O ouro não muda de natureza. Não tem nacionalidade. É considerado em todos os lugares e em todos os momentos como o valor imutável e fiduciário por excelência. O sinal que você ouve nessa frase não é misticismo. É a conclusão de um homem que viu duas garantias de moedas de reserva falharem em sua memória viva e que decidiu que o único ativo que valia a pena manter era aquele que não exigia a promessa de nenhum governo para manter seu valor. Aqui está o que torna o dia de hoje diretamente reconhecível a partir desse registro. O Acordo de Mar-a-Lago não é um boato ou uma teoria. É um documento de política publicado, escrito por indivíduos como Stephen Moore, que se tornou presidente do Conselho de Assessores Econômicos. Sua tese central é que o dólar está supervalorizado como resultado de seu status de moeda de reserva, e que essa supervalorização deve ser corrigida por meio de depreciação deliberada. O secretário do Tesouro Scott Bessent descreveu publicamente o que chama de uma grande reordenação econômica global. O dólar caiu aproximadamente 10% em uma base ponderada pelo comércio em 2025. Estas não são declarações de um governo comprometido em defender o poder de compra do dólar. São declarações de um governo que decidiu usar o status de reserva do dólar como uma alavanca. A abordagem é idêntica a 1971. O dólar será estabilizado, reequilibrado e tornado justo. O mecanismo é o mesmo. A linguagem oficial é a mesma. E o registro forense do que esse mecanismo produz em resultados históricos documentados é o gráfico que vai de 35 dólares americanos a 850 dólares americanos. Enquanto isso, os bancos centrais estão agindo exatamente como de Gaulle agiu em 1963. Mais de 3.000 toneladas de ouro compradas em 3 anos. A Polônia, que viveu sua própria hiperinflação em 1923 e viu o que custa a fé na moeda de reserva quando essa fé é quebrada, é a compradora de ouro mais agressiva do mundo, visando 20% de suas reservas nacionais em metal físico. A lacuna entre o que os bancos centrais estão fazendo e o que os governos estão dizendo sobre a estabilidade da moeda é a mesma lacuna que existia entre 1963 e 1971. As instituições que gerenciam as reservas mundiais estão convertendo ativos de papel em metal físico na taxa sustentada mais alta da história moderna. Estas não são ações de instituições confiantes na estabilidade permanente do sistema atual. Aqui está o protocolo forense, que o caso britânico, o caso americano de 1971 e a resposta francesa ambos estabelecem. O primeiro princípio é que a garantia é a última coisa a cair, mas ela sempre cai. Nem a menor intenção de desvalorizar. Seu dólar valerá tanto amanhã. A libra no seu bolso não foi desvalorizada. A linguagem de tranquilização é uma característica estrutural de toda a transição de moeda de reserva. As autoridades que a proferem muitas vezes acreditam nela. Elas estão erradas. Elas estão erradas na mesma direção todas as vezes. O segundo princípio é que a transição é gradual e depois repentina. A libra britânica perdeu o status de reserva ao longo de 40 anos de sinais visíveis. O compromisso de Bretton Woods do dólar americano sofreu erosão ao longo de uma década de sinais visíveis antes de agosto de 1971. Em ambos os casos, o poupador que estava atento teve anos para agir. A pessoa que agiu com base nos sinais graduais não precisou acertar o momento do evento repentino. O terceiro princípio é que ativos físicos fora do sistema institucional são os sobreviventes documentados, não ETFs de ouro, que são direitos sobre ouro detido por uma instituição, não títulos do tesouro, que são direitos sobre a promessa de um governo,
mas metal físico mantido de forma privada, terra sob controle pessoal direto e moeda estrangeira mantida fora do sistema bancário. Estes são os ativos que sobreviveram a 1930 e 1949, 1967 e 1971, porque são os ativos que não podem ser desvalorizados por um anúncio de domingo à noite. O quarto princípio que a França acrescenta é este: observe o que os bancos centrais fazem, não o que os governos dizem. Quando de Gaulle estava convertendo dólares em ouro em 1963, o Tesouro dos EU estava publicamente confiante na estabilidade do dólar. A lacuna entre essas duas coisas é o sinal. Tem sido o sinal em cada transição de moeda de reserva no registro documentado. O veredicto forense final é este de Gaulle. Não precisava prever 15 de agosto de 1971. Ele precisava apenas ler o que os sinais estruturais já estavam dizendo. A posição fiscal do emissor, a lacuna entre reservas e obrigações e a linguagem política de tranquilização emitida 2 semanas antes da quebra das garantias. A promessa da moeda de reserva é apenas tão durável quanto a posição fiscal do país que a emite. Quando essa posição se deteriora, além de um limite recuperável, a promessa não é cumprida. Nem na libra esterlina de 1931, nem em 1949, nem em 1967 e nem em 1971. A pessoa que detém metal físico fora do sistema institucional hoje não está prevendo quando o anúncio virá. Ela está fazendo uma observação estrutural sobre o que o anúncio dirá quando ocorrer. Se este registro forense mudou a forma como você lê o cenário financeiro atual, inscreva-se e curta este vídeo. Estamos revelando a história que tentaram enterrar. Garanta seu futuro. O próximo capítulo do arquivo será aberto em breve.